Então hoje eu encerro essa série de mensagens, o poder das palavras, e hoje eu quero falar com você sobre as suas palavras como um instrumento de Deus, como instrumento de Deus. Nós temos dito, queridos, que as nossas palavras são elas que determinam o nosso destino, o nosso futuro, aonde nós iremos estar, aonde nós chegamos. As nossas palavras têm esse poder, não é? Eu vou dizer uma coisa para você, se por acaso você não esteve presente aqui nos últimos 2 cultos e não conseguiu ouvir as outras 2 mensagens, que é complemento inclusive dessa aqui, volta lá no nosso YouTube, né? Procura lá Paz Rio Claro no nosso YouTube, você assiste essas 2 mensagens que eu tenho certeza que vai te abençoar muito, tá? Mas hoje, eu quero dizer que as suas palavras, elas têm um poder muito grande, como um instrumento de Deus, tá? Vamos ler aqui Marcos capítulo 11, verso 23. Vamos ler aqui comigo. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar por ela, pela sua Bíblia virtual, quer seja em papel ou aqui também, tá? Olha só, eu vou ler aqui junto com vocês. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, volta para mim, por favor, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Vamos orar aqui, queridos. Baixe sua cabeça por um instante, por favor. Paizinho querido, eu sei que o Senhor já estava presente aqui antes mesmo de nós chegarmos, Senhor. Deus, e o Teu Espírito Santo, eu tenho certeza que foi preparando o ambiente, foi preparando cada coração. Deus, para aqueles que estão presentes hoje aqui, eu sei que o Senhor já está falando, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero dizer, Pai, que toda palavra que for lançada hoje aqui de bênção, Deus, nenhuma palavra, Deus, voltará vazia, em nome de Jesus. Mas eu declaro que também o Teu Espírito Santo fará essa palavra trabalhar em cada coração aqui hoje, transformando vidas por completo, Pai. É o que eu lhe peço e eu já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Vou ler novamente esse texto, tá? Eu lhes asseguro, Marcos 11, 23. Queridos, aqui nós estamos falando sobre a palavra de Deus, tá bom? Não são palavras minhas, não são palavras lançadas ao vento, mas são as palavras do próprio Deus aqui. E ele diz que eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar. E aí entra uma condição, e não duvidar no seu coração, mas crer o que acontecerá, o que diz, assim será feito. Agora, eu quero ler aqui para você, no literal, no grego literal, eu vou trazer uma luz aqui para você, tá bom? Esse mesmo texto, Marcos 11, 23, eu acho que está aqui também. Olha só, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire do mar, e não duvidar em seu coração, não, acho que não é esse não, né? Ah, esse mesmo. Mas, deixa eu só ver se é a mesma versão aqui. Isso, é essa mesmo. E não duvidar em seu coração, mas crer que está acontecendo. Olha só, crer que naquele mesmo momento, em que você liberar a palavra, naquele mesmo instante, não é que vai acontecer, mas está acontecendo, tá? O que diz, assim será feito tudo que você diz, tá? Então, olha como a palavra de Deus é, queridos. A gente trazendo isso para o literal, trazendo luz, ele não está dizendo, olha, se você disser a esse monte somente, sabe, crer que vai acontecer no futuro, isso não é fé. Fé, ela não fala sobre o futuro, fé fala sobre o presente, tá? Por isso que nós temos que crer em nosso coração que nesse momento está acontecendo. Você lembra que nós viemos falando, as nossas palavras, elas têm poder. O que é que nós temos dito, queridos, sobre a nossa própria vida? O que é que nós temos falado a nosso respeito? O que é que nós temos falado sobre a nossa vida, os nossos filhos? O que é que nós temos falado sobre o nosso emprego, sobre o nosso ministério? O que é que nós temos liberado como palavras?
Porque a Bíblia diz, não é, que tudo que nós falarmos, nós vamos ter que comer desse fruto. Que coisa, né? Que é o que nós falamos semana passada. Então isso é muito importante, sabe? Muitas vezes a gente chega diante de Deus e a gente fala para Deus assim: Deus, olha só o tamanho da minha montanha, Deus. Olha só essa montanha financeira como é que tá tão difícil. Deus, olha só, Deus, os meus filhos, Deus, olha só a montanha, Deus, no meu trabalho, olha só a montanha de problemas que eu estou tendo. Mas a Bíblia não está dizendo que nós temos que fazer dessa maneira. Para a montanha, o que é que nós temos que falar, gente? Nós temos que falar para Deus da nossa montanha, ou nós temos que dar ordem para a nossa montanha? A Bíblia está dizendo que nós temos que liberar a palavra. Fale para a montanha do tamanho do Deus que você tem. Nós temos que aprender, queridos, a nos levantar como cristãos, sabe? E aprender a dar direções, a dar ordens para as situações que nós estamos vivendo, sabe? Não aceite, em nome de Jesus, a condição que você está vivendo hoje, mas começa a declarar o contrário, começa a declarar a palavra, começa a ir contra aquilo que você está vendo. Quem está me entendendo aqui? Que tipo de vida você quer construir? Que tipo de vida que você quer, espera ter? Já começa a visualizar e começa a declarar essa vida como se ela já fosse uma realidade hoje, sabe? O reino de Deus realmente, gente, é uma coisa meio doida de se entender. Não é? Nós temos o costume de agradecer depois que nós recebemos, não é assim? Não é? Quando você recebe um presente, o que é que você automaticamente faz assim que você recebe esse presente? Você fala: oh, muito obrigado, ó, não precisava. A gente sempre fala isso, né? Mas na verdade você gostou de receber, não gostou? Não é? Mas a gente acaba tendo esse costume: não precisar, muito obrigado. Mas no reino de Deus, nós temos que fazer diferente. Nós temos que agradecer antes de acontecer. Agradecer antes mesmo de acontecer. Tá? Nós vamos chegar lá. Se você não entendeu ainda, nós vamos chegar lá. Então, a questão aqui hoje é: o que você tem falado, tá, a respeito do seu casamento? Hoje, daqui para frente, como você vai fazer? O que você tem falado a respeito daquele filho seu, daquela filha sua? Que tipo de palavra você tem declarado sobre a vida deles? Queridos, isso é muito sério, porque nós determinamos o destino dos nossos filhos, nós determinamos o destino da nossa própria vida através das nossas palavras, Assista, se você não esteve aqui semana passada, assista a mensagem da semana passada. Sabe, comece a declarar o contrário daquilo que você está vendo hoje, da realidade que você está vendo hoje. Comece a construir, sabe, junto com o Espírito Santo, essa nova realidade na sua vida. Eu sei que você tem muitos aqui de nós, gente, eu não estou falando para ninguém especificamente, mas cada um de nós aqui nós temos tantos problemas. Agora, nós podemos ficar falando dos problemas, ou nós podemos falar a solução dos nossos problemas. Deus me chamou a atenção semana passada, eu estava orando, um assunto específico, não é? E Deus falou assim: você não deve orar dessa maneira. Você deve colocar uma palavrinha antes disso. Falei: é, Deus, e qual é? A abundância naquilo que você está orando. Falei: agora eu estou entendendo. Sabe, às vezes nós ficamos orando o problema, mas comece a orar a solução, comece a orar as promessas de Deus para a sua vida. Queridos, eu sei o Deus a quem eu tenho crido, e Ele é capaz de reverter toda e qualquer situação. Em qual tempo, pastor, isso acontece? No tempo dele, mas Ele restaura toda a sorte. Agora, o que cabe a mim, cabe a você, sabe o que é? Perseverança numa atitude de fé. Sabe, nós somos tentados a desanimar, queridos, nós somos tentados o tempo todo, sabe, a chutar o balde, nós somos tentados a falar: olha, eu não preciso disso. Nós somos tentados o tempo todo. E o que é que nós vamos decidir?
a liberar com a nossa boca daqui para frente. Sabe, o que Deus ama, queridos, é atitudes de fé. Você lembra o que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? Eu contei semana passada, né? O plano de Deus é que era para que aquele povo eles pudessem entrar na Canaã de Deus. Não é? Dos 12 espias que vão percorrer a terra, 10 voltam com um relatório negativo. O povo reclama. Melhor era que nós tivéssemos morrido nesse deserto do que entrar lá e morrer por eles. E Deus vem com uma palavra de julgamento sobre eles. Assim como vocês falaram, sucederá com vocês. Então as nossas palavras têm um poder sobre o nosso futuro, sobre o nosso presente, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre tudo. Você está entendendo? Queridos, nós temos falado há já algumas semanas sobre esse assunto. Sabe, Deus, Ele é um Deus de milagres e ponto final. Primeira coisa que eu quero falar com você hoje é que as suas palavras, elas são instrumento de Deus. Sabe para quê? Primeiro ponto, olha só. Põe aqui para mim, Caio, por favor. São instrumento de Deus para controlar os seus pensamentos. Pastor, como é que funciona? Como que as minhas palavras podem controlar os meus pensamentos? Gente, vamos ser muito sinceros. Quando você está passando por luta, quando você está passando por problemas, o que é que acontece? A sua mente, ela só consegue pensar isso, não é verdade? Só problema, só pepino para resolver, só situação difícil. Meu Deus, e é o que toma, sabe, o tempo todo os nossos pensamentos são os problemas. É ou não é? Estou falando mentira, gente? Não. Agora, o que é que nós podemos fazer para mudar essa situação? Para mudar a nossa história, para mudar os nossos pensamentos e a nossa história. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, nós precisamos controlar os nossos pensamentos, para que eles não nos afetem. O que é que tem te afetado muitas vezes? É aquilo que você tem pensado. Sabe aquela coisa que você coloca a cabeça no travesseiro e você fica ali, pensando naquele problema, não consegue dormir e tal, você sente, você está pensando naquilo. Você está ocupando a sua mente com esse tipo de pensamento. Pastor, mas falar é fácil, né? Eu quero ver no momento ali, como não pensar naquilo. Como não pensar naquilo, querido? Dá para você controlar os seus pensamentos. Agora como? Como eu posso controlar os meus pensamentos? Porque se os meus pensamentos, eles vão determinar as palavras que vão sair da minha boca e, consequentemente, as minhas palavras, elas têm um poder sobre a minha vida e dos que estão à minha volta, como que eu posso começar controlando, então, os meus pensamentos? Como eu posso fazer para os problemas não afetar os meus pensamentos e assim por diante? Vamos lá, então. Primeira coisa aqui. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, das suas promessas. A primeira coisa. Queridos, não sei se você sabe, mas nós tivemos uma situação aqui onde a igreja foi assaltada há semanas atrás aí. E assim, nós estamos aqui lutando agora para recuperar e Deus já está trazendo coisas muito melhores ainda, né, para nós aí. Deus vai recuperar tudo. Porém, são situações que acontecem, queridos, que começam a ocupar os nossos pensamentos se a gente permitir isso, e não é só isso, tá? Também você não sabe, mas como pastor, é muita coisa que nós temos que resolver, muitos problemas dos outros, situações na igreja, tanta coisa que a gente tem que lidar. Agora, se eu e a minha esposa, como pastor, se a gente permite, sabe, isso ocupar o nosso coração, a nossa mente, nós vamos estar sempre aqui para baixo, sempre entristecido, sempre pensando o pior das pessoas e assim por diante. Agora, nós temos feito uma escolha na nossa vida, sabe, ocupar os nossos pensamentos com coisas boas. Ocupar os nossos pensamentos com o quê? Com a palavra de Deus. Senão eu nem estaria aqui. Para começar, gente, olha, seria uma perca de tempo. Vamos ser muito sinceros uns com os outros aqui. O que vale a pena, o que diferencia eu e você, nós, com aqueles que não têm Jesus no seu coração? O que nos diferencia? Sabe, o que nos diferencia, queridos, é que nós temos um Deus de milagres. Sabe, enquanto o mundo não conhece esse Deus todo-poderoso, nós conhecemos um Deus que muda situações, transforma a vida. Um Deus que, uma vez liberado a sua palavra, ele não volta atrás, porque ele não pode mentir.
Ele não é homem, a Bíblia diz, olha, eu não sou homem para que eu minta, nem filho do homem para me arrepender. Deus não é assim. Então Deus não pode voltar atrás daquilo que Ele falou. A Bíblia está recheada de promessas, mais de 8.000 promessas. Sabe o que é isso? Existe uma promessa com toda certeza para o seu problema. Ao invés de você falar o problema, fale da promessa. Você lembra que eu falei? Que eu estava orando o problema. Você lembra que eu falei? Mas Deus falou, olha, ao invés de você orar o problema, coloca a abundância antes. E aí você vai orar o resultado e não o problema. E aquilo foi fundamental na minha vida. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a buscar na palavra de Deus as promessas dele. Ah, Deus é maravilhoso. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Não importa o problema que você está passando, Deus não vai desamparar você. Deus não vai te deixar. Deus não vai ficar em silêncio com você. Sabe por quê? Porque Deus ama e Ele já planejou a sua vida. Agora, cabe a mim, cabe a você, sabe? A gente não endurecer o nosso coração diante de Deus. A gente não achar que nós somos perfeitos, que nós não erramos. Sabe? Tenha um coração quebrantado, sempre voltado para o Senhor e falar, Deus, nessa uma situação aqui, eu tenho alguma parcela de algo que eu falhei, que eu posso melhorar, que eu posso mudar. Queridos, Deus falou tanta coisa comigo na quarta-feira, através de um texto que está em Zacarias. Deus, Ele tem, sabe, uma infinidade de bênçãos, o óleo da graça dEle, da unção, sabe, é liberado para nós, não tem limite. Deus não tem limite naquilo que Ele já liberou. Na verdade, Ele nem vai liberar, mas Ele já liberou sobre a sua vida. Agora, eu e você, entenda uma coisa, nós somos canais do fluir, da graça, dos milagres de Deus. Nós somos um canal. Agora, se esse canal estiver obstruído, se esse canal ele estiver entupido, o que acontece? O óleo até está escorrendo, gente, mas ele chega no canal e o que acontece? Ele vai parar por ali. Significa que não tem óleo suficiente? Será que o óleo não está sendo derramado? Não. Queridos, sempre tem a ver com o canal. Entenda uma coisa. Quem é o canal nessa história? Diga assim, sou eu. É isso mesmo. Nós é quem somos os canais do fluir e da graça de Deus. Amém, queridos? Quem está me entendendo? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós estamos com uma situação aí nas luzes, não está do jeito que a gente gosta, tá? Nós estamos com um pequeno probleminha e foi isso que a gente conseguiu acertar, né, Henry? Nós até queríamos deixar mais claro aí, nos perdoa, viu, gente? Nós vamos estar acertando aí para as próximas semanas aí. Não sei se essa luz dá sono. Se você sentir sono, fica em pé, vai lá no fundo, bebe uma água. Se der para mexer um pouquinho e clarear, vai ser bom demais também. Mas se não der, não tem problema. Então, primeira coisa para controlar os nossos pensamentos. Diga assim, nos encher com a palavra de Deus e as suas promessas. Agora, a segunda coisa aqui é substituir os pensamentos negativos, gente, pelas promessas da palavra de Deus, tá? Então, como eu disse, é errado a gente ficar pensando nos problemas. Nós temos que procurar na palavra a solução. E é isso que tem que ocupar, porque você lembra que nós vamos só liberar aquilo que o nosso coração está cheio, que a nossa mente está sendo ocupada, tá? Então, pensa aqui comigo. Se a tua mente, de uma maneira lógica, tá? Pensa aqui comigo. Se a sua mente, ela está sendo ocupada hoje pelos problemas, o que é que vai sair da sua boca? Diga assim comigo. Reclamação. Murmuração. Vocês entendem, gente? Agora pensa aqui comigo. Aquele mesmo problema que você talvez passou, que você está passando, e você pega a promessa de Deus e agora você coloca aqui, ó, nos seus pensamentos. Que tipo de palavra que vai sair agora da sua boca? Diga assim comigo, as promessas de Deus. Você entende? Então o que nós temos que fazer? Substituir. Sabe, nós estamos falando a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Nós, ao invés de estarmos falando do problema,
nós estamos agora falando da solução. Agora nós começamos a falar a linguagem dos homens ou a linguagem de Deus, gente? A linguagem de Deus. A Bíblia diz que sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, hoje eu estou dando aqui, olha para você, sabe, um grande segredo, uma grande chave que pode virar na sua vida aí, que pode mudar toda a sua sorte, toda a sua história. Amém? Que você receba isso em nome de Jesus. E eu profetizo e declaro sobre a sua vida sendo transformada, querido. Eu declaro a sua sorte sendo transformada. Eu declaro que a sua vida não será mais a mesma. A partir desse dia, sabe? Tudo aquilo que o diabo um dia jogou sobre você, tudo aquilo que moldou quem você é hoje, eu declaro sendo quebrado em nome de Jesus. E Deus refazendo a sua história. Amém? Dá um glória a Deus aí, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, você tem a capacidade de controlar os seus pensamentos, se enchendo da palavra e substituindo esses pensamentos. Sabe, um rapaz, ele estava na ponte, ele estava pronto para pular. Sabe aquelas pessoas doidas para se suicidar, sabe, gente? Acho que acabou, que é o fim, que não tem mais solução. E ele estava lá, aí o rapaz viu que ele ia pular, correu até ele lá, segurou ele e puxou de volta assim, falou, não cara, você não vai pular não, senta aqui, me conta seus problemas aqui, o que está acontecendo com você? E ele começou ali a contar, e passou 1 hora contando ali para o rapaz, sabe, todos os problemas dele e tal, aquela coisa toda. E ao invés, sabe, depois que ele ouviu, ele falou, olha, tá bom, então agora vamos ajudar, vou te ajudar a solucionar os seus problemas, tá bom? Não, ele continua, fala mais um pouco, aí falou mais 1, 2 horas os problemas, aí depois, gente, sabe o que aconteceu? Os dois pularam da ponte. Misericórdia, né, gente? Abra sua Bíblia aí comigo, Filipenses capítulo 4, verso 8, não vai estar aqui, mas vamos ler aqui, me ajuda aí. Filipenses capítulo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Olha só, na minha versão é a versão NVI, tá? Nova versão internacional. Se a sua for um pouquinho diferente, no final das contas é a mesma coisa. Diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, em outras palavras, Deus está dizendo aqui para você essa noite, olha, se você tiver que ocupar os seus pensamentos com alguma coisa, que seja de algo bom, de algo nobre, amém? Que seja você pensando na solução e não no problema. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Você é um povo cheio de fé, amém? Nós somos esse povo, amém? Nós somos um povo que vai viver os milagres de Deus, que vai viver a cada dia o sobrenatural. Nós já estamos vivendo isso aqui na nossa igreja, mas nós vamos ver isso cada vez mais em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque só tem uma coisa que nós nos apegamos, a palavra de Deus, e ela não mente, queridos. Então, você pode controlar os seus pensamentos, sabe? Não aceite pensar nos problemas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu estou dizendo algo para você. Olha, eu quero que você imagine, gente, pensa aqui. Você está passando na rua, quem já foi no centro, assim, um monte de gente indo e vindo, né? Aí, você olha lá na frente, tem um cara assim, mexendo a mão, assim, ó. Você passa por ele e dá um tapa assim na sua cabeça. Você olha para ele assim, fala, ei cara, por que você me deu um tapa na cabeça? Ele falou, não cara, você não sabe, é que eu não consigo controlar a minha mão. Pá, toma outro. O que você vai falar para um cara desse? Você vai falar, meu amigo, eu não sei se você pode ou não controlar essa mão, mas amarra ela, cara, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí, sabe? E eu vou dizer a mesma coisa para você, queridos, sabe? Você pode sim
A mesma coisa que esse cara, ele pode controlar a mão dele, de alguma forma você pode controlar os pensamentos que estão rondando a sua mente aí. E você pode transformar a derrota em vitória. E é isso que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Hoje você vai sair daqui com o início da sua vitória. A verdade já começou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? Ó, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Nós vamos fazer uma didática aqui, tá bom? Através do seu pensamento, só do seu pensamento, você vai contar de 1 a 50, sabe? Pelo pensamento, você não vai falar nenhuma palavra, ok, gente? Você vai contar de 1 a 50 na hora que eu falar 1, 2, 3 e já. Aí você começa, tá bom? Durante essa sua contagem, eu vou dar um segundo comando para você. E depois eu vou te explicar, tá bom? Então, quando eu falar 1, 2, 3 e já, você começa. Vai. 1, 2, 3 e... Isso, você está contando de 1 a 50, ok? Olha só, enquanto você está contando, agora você vai falar em voz alta o seu nome completo. 1, 2, 3 e já. Você viu o que aconteceu com seus pensamentos? O que aconteceu com seus pensamentos? Você nem lembra o número que você estava, lembra? Você nem lembra, né? Por quê, queridos? Porque os seus pensamentos, eles têm que ser interrompidos quando você começa a liberar as palavras que saem da sua boca. Então, quem é que comanda aí? A mente ou as palavras que saem da sua boca? Você está me entendendo? Então, querido, quando começar a vir sobre a sua vida, sabe, pensamentos de derrota, pensamento de tristeza, você vai começar a liberar as promessas de Deus através da sua vida. Amém? Sabe, nós temos o costume de, sabe, até desejar coisas boas. A gente quer que a coisa mude, porém, isso nunca chega à nossa boca, a gente nunca libera. Parece que tem um dedo aqui na nossa boca, não deixando a gente falar, não é assim? Sabe? Nunca sai. Sabe? Não importa, gente, se as pessoas vão falar, esse cara é doido, essa mulher é doida, gente, está falando sozinha ali. Não tem problema. Você está declarando a palavra e as promessas de Deus. Agora, o que é que você precisa? Como cristão, queridos, olha só, não tem como você declarar a palavra e as promessas de Deus sem conhecer ela. Concorda comigo? Você tem que conhecer a Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus. Então, vou te dar uma sugestão, aqui na nossa igreja nós queremos ajudar você em todas as áreas da sua vida. Mas olha, nós temos um tripé aqui na nossa igreja assim, de sustentação. Quando a gente tira um desses tripés, começa a ter uma certa dificuldade. Mas olha, se você tem sido fiel no culto, fiel nos grupos familiares, célula, life, nós chamamos aqui life group, grupo de vida. E no acompanhamento, no pastoreio, não é? No seu life ali, com o seu líder, ou alguém que ele direcionar para você, quando você está com esse tripé posicionado. Gente, vou só fazer uma pergunta aqui, tá? Quem aqui tem andado em fidelidade nesse tripé, culto, life e acompanhamento, em pastoreio? Quem que está sendo acompanhado? Levanta a mão. Pode ficar e fique com a mão levantada. Tá? Não abaixe sua mão. Gente, olha todo mundo aí para trás, aí, dá uma olhada aí à sua volta. Agora, seja muito sincero comigo, vocês que estão com a mão levantada, vocês têm andado assim. Quem não tem andado em vitória, abaixa a mão. Olha só, todos mantiveram as mãos levantadas. Vocês estão entendendo? Pode abaixar, gente, obrigado. Então, o que é que eu estou querendo mostrar aqui para você? Existe um segredo. Quanto mais nós andamos em comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos, crescendo na palavra, queridos, pode vir diabo que for, nós vamos continuar crescendo e avançando no reino de Deus. Amém? Olha, se porventura algo aconteceu com você que hoje, sabe, tem te entristecido, tem tirado a sua paz, eu vou dizer uma coisa, existe um Deus que não só quer, mas Ele vai mudar a sua sorte. Amém? Então, a sua mente, olha só que coisa interessante, ela teve que parar, gente, para ouvir o que a sua boca estava falando. Que coisa doida, né? Então, a sua boca, ela pode controlar a sua mente. A sua boca, ela pode ser um instrumento de Deus para controlar os seus pensamentos. Amém? Então, a sua boca tem esse poder de ser um instrumento de Deus na sua vida. Na sua vida. Que coisa maravilhosa. Então, quando vier, sabe, todo tipo de pensamento negativo, você pode declarar as promessas de Deus com a sua boca. Leia a Bíblia. Ah, você está ansioso?
Gente, eu estava ansioso esses dias ali. Eu falei, não, mas não vou ficar ansioso não. Em nome de Jesus, eu não aceito carregar essa carga na minha vida não. Gente, como pastor, às vezes a gente, dá uma olhadinha, nós temos que orar por tantas coisas, sabe? Tantas coisas assim, que se a gente permitir, a gente fica ali com aquela ansiedade e não consegue nem passar o dia. E eu falei assim, não, eu não vou ficar ansioso, não aceito isso sobre a minha vida de jeito nenhum. Eu não posso fazer vista grossa com o que está acontecendo, óbvio, porém, eu não vou deixar isso mudar quem eu sou, não vou deixar, sabe, mudar a maneira como eu ando, a maneira como, naquilo que eu acredito, naquilo que nós vamos alcançar. Então, comecei a procurar na palavra de Deus, sabe, as promessas sobre ansiedade. Aí eu achei lá, 2 textos lá, que nós não devemos andar ansiosos de forma alguma. Quer ver? Eu vou até ler aqui para você. Ó. Eu já até deixo o texto aqui agora, olha só. Filipenses 4,6 e 1 Pedro 5,7. Quando você ficar ansioso, você pega a palavra de Deus. Olha o que ela diz aqui, ó. Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, tá? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a Bíblia diz que nós não podemos nem ficar ansiosos, você está entendendo? Nós temos que fazer o quê? Nós temos que apresentar a Deus os nossos pedidos, sabe? Não podemos andar. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Que palavra poderosa, queridos. Sabe, nós não podemos andar de forma alguma ansiosos. Então, diga assim comigo, a minha boca controla a minha mente. Aleluia. Então, a segunda coisa, as suas palavras são um instrumento de Deus para quê? Olha só, para liberar as bênçãos sobre os outros. Tá? 1 Pedro 3,9 diz assim, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Queridos, aqui entra uma parte delicada de muitos de nós, sabe? Muitas vezes nós sofremos alguma coisa que alguém fez contra a gente. Às vezes alguém fez algo de mal para você, alguém fez algo de ruim contra você. E a nossa tendência acaba sendo desejar o mal dela e, olha, que vá para o inferno mesmo e assim por diante. E não é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe, eu quero que você entenda bem o que a palavra de Deus está falando. Volta o texto aqui para mim, Caio, por favor. Olha só. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Ele está dizendo que o nosso chamado, nós que somos cristãos, o nosso chamado é lançar bênção e não maldição. Sabe? É abençoar, nem lidar com ofensa, sabe? Mas nós devemos fazer totalmente o contrário. Por quê? A Bíblia está dizendo que, a Bíblia está dizendo que aquilo que nós fizermos é o que nós vamos colher. Que coisa maravilhosa, né? Se eu e você, nós abençoarmos, nós seremos abençoados. É o que a palavra de Deus está dizendo. Você não precisa temer, não precisa ter medo sobre isso, sabe? Então, você, diga assim, eu fui chamado para abençoar. Então, quando você abençoa, você mesmo é abençoado. Quem está precisando ser abençoado aqui? Amém? Eu também estou precisando, gente. Eu acho que eu sou o primeiro a levantar as 2 mãos aqui, junto com você. Eu preciso muito. Então, é hora da gente olhar para os nossos irmãos, amigos ou até inimigos e a gente abençoar, começar a abençoar, mudar. Sabe, quem você é. Não permita que os seus pensamentos, que as suas situações mudem quem você é. Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Amém? Você foi chamado para ser uma bênção. É isso que Deus tem para você. Ele te ama demais e Ele chamou você para isso. Sabe, tem uma história muito legal do nosso pastor Eime. Ele estava contando que
lá em Santarém, ele estava passando lá na rua, numa das ruas lá no centro da cidade, e tinha uma loja escrito Eternal Death, né? Morte eterna em inglês, né? Morte eterna. E ele falou o seguinte: olha, eu não aceito que aqui na nossa cidade, sabe, ninguém profetize nenhum tipo de palavra ruim, não. Né? Ele falou: não aceito isso aqui sobre a nossa cidade. Morte eterna. Você sabe de onde que vem, gente, morte eterna? Né? A gente pega Apocalipse. Morte eterna é separação eterna de Deus, ser lançado no lago de fogo. Misericórdia. Pensou? Uma loja, né, declarando isso sobre quem passa na frente. Ele falou: não aceito isso. Né? Aí, olha só, gente, o que é que ele fez? Ele olhou para lá, falou assim: olha, inclusive, em nome de Jesus, esse cara vai entrar em falência. Não vai continuar com essa loja aqui, não. Você fala: poxa, né, que coisa, né? Ó, vamos mudar e tal, não vamos aceitar isso. Mas ele falou que o Espírito Santo chamou a atenção dele e falou: não, você tem que abençoar ao invés de amaldiçoar. Aí ele pegou na mão da esposa dele e falou: amor, Deus me chamou a atenção aqui. Nós temos que abençoar esse irmão aí, essa pessoa aí. Vamos declarar sobre a vida dele, que ele vai converter, amém? Então eles oraram, abençoando, declarando que ele ia converter aquele homem, né? Ele ia converter, ia mudar o nome da loja de morte eterna para vida eterna. Olha só, morte eterna para vida eterna, ia ser muito próspero. Gente, ele estava contando que ele foi em viagem, foi para o Japão, né? Nós temos uma igreja lá no Japão, estava lá no Japão visitando também a Coreia do Sul, Japão. Um dos pastores liga para ele e fala: pastor Eibe, você não sabe quem é que converteu. Ele falou: quem é que converteu? O fulano, tal. Falou: daquela loja lá que está escrito morte eterna. Ele falou: esse mesmo, pastor, ele converteu aqui na igreja essa semana. Gente, uma semana depois, gente. Adivinha só, o nome da loja dele até hoje lá. Vende produtos, livros cristãos e coisas assim. Virou uma livraria cristã lá e está lá até hoje. Uma loja super abençoada lá na cidade lá. Então, sabe, aonde a gente vê, sabe, morte, tudo, nós temos que declarar a palavra de Deus, gente. Deus vai mudar toda e qualquer situação, em nome de Jesus, amém? Então, começa a profetizar sobre a sua casa. Começa a profetizar sobre a sua própria vida, sobre o seu futuro. Não fale mais dos problemas, mas fale da promessa de Deus naquela uma situação. Deus quer mudar a sua sorte. E terceiro, para encerrar hoje aqui, as suas palavras são um instrumento de Deus. Sabe para quê? Para você põe aqui para mim, Caio, por favor, para se apropriar do seu milagre. Perguntei agora há pouco, quem precisa de um milagre? Todo mundo levantou a mão, inclusive eu, né? Então, eu vou dizer uma coisa para você: as suas palavras, elas podem te ajudar a se apropriar do seu milagre. Vou voltar aqui no texto de Efésios. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha só, vamos ler aqui junto comigo. Efésios 1, 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos abençoar. É isso que a palavra de Deus está dizendo, né? Não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, queridos, repito, você ora, né? Deus me abençoa. Deus faz isso. E Deus está dizendo para você: eu já fiz. Quando você, preste atenção, entregou a sua vida a Jesus, quando você, naquele momento, se tornou uma nova criatura, naquele mesmo instante, essa realidade aconteceu na sua vida. Pastor, mas eu não estou vendo isso aqui não. Eu não estou vendo nada desse negócio aqui não, essas bênçãos. Ainda não é isso que está acontecendo não. Queridos, por quê? Porque Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, tudo que nós precisamos, nós já temos nas regiões celestiais. Porém, nós temos que fazer agora essa bênção de Deus se materializar aqui. Se Deus já nos abençoou, nós precisamos ver isso acontecendo aqui na nossa vida. Agora, qual é o caminho que nós vamos trilhar? O que nós precisamos fazer para que a palavra de Deus possa se manifestar de fato e de verdade na nossa vida?
sabe? Você já tem as bênçãos de Deus. Então, como ver isso acontecendo? Hebreus capítulo 3, verso 1. Vamos ver aqui comigo, Hebreus capítulo 3, verso 1. Diz assim: por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote do quê? Da nossa confissão. Da nossa confissão. Quem é esse? Quem é esse sumo sacerdote? Quem é esse apóstolo? Da nossa confissão. A Bíblia está dizendo que é Jesus. Então tá. Então quando eu falo, quando eu libero as promessas, quando eu libero a palavra, existe alguém que está trabalhando junto comigo e junto com você, para que aquilo possa se tornar uma realidade, para que aquilo que nós já temos nas regiões celestiais, para que tudo aquilo que foi nos liberado nas regiões celestiais, porque nada nos falta, isso possa se materializar aqui através da nossa confissão. Então nós temos Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote e também é o nosso apóstolo. Sumo sacerdote, vamos pensar a respeito dessas duas palavras? Sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele tinha o trabalho de apresentar diante de Deus, sabe, a vida dos homens. Era isso que ele fazia, né? Ninguém chegava diante de Deus diretamente. Existia, então, alguém que intercedia. Era assim que funcionava antes. E essa pessoa era o sumo sacerdote. Era ele que fazia a intercessão. Ele pegava o pedido seu, o seu pedido, e chegava aqui e apresentava para Deus. Deus, o pedido dele é esse. Ou fazia sacrifícios em seu favor. Você não precisa ter tanto trabalho. Né? O sumo sacerdote que fazia por você. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele é que vai fazer essa intermediação. Ele é que faz essa ponte. Quando você declara a palavra, ele pega as suas palavras e ele pega Deus e faz essa conexão. Ele liga você. Olha que coisa maravilhosa que acontece, gente. Então, nós temos um sumo sacerdote. Então, quando você confessa as promessas, Jesus está levando a nossa confissão diante do Pai. E mais do que isso, ele não só leva, como ele volta com a resposta. Que coisa maravilhosa, gente. Porque quando o sumo sacerdote oferecia sacrifício, quando o sumo sacerdote se apresentava, ele se apresentava para resolver o problema. Era isso que ele fazia. Olha, precisa de perdão de pecado? Então vem cá, você tem que fazer isso, 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 e eu que vou apresentar para Deus. Olha, só me traz o novilho, traz a pombinha aí que nós vamos queimar aqui, e vai estar tudo certo que você precisa. Vamos apresentar as ofertas aqui, mas eu que vou fazer por você. E Jesus está fazendo isso por mim, por você. Olha que coisa maravilhosa. E ele volta com a resposta positiva ainda. Sabe, fiel é Jesus, querido. Sabe, fiel é aquele que prometeu, porque ele vai cumprir na sua vida. Amém? E mais, ele também é o apóstolo da nossa confissão. Você sabe que apóstolo significa enviado, né? Ou enviado. Então, quando você confessa, quando nós confessamos as promessas de Deus, nós estamos enviando Jesus, o próprio Jesus. É isso que está dizendo esse texto aqui, tá? Para garantir que as nossas palavras, elas possam se materializar. Por isso que quando a gente começa a falar todo tipo de palavra ruim, também acontece. Por isso, de hoje em diante, fique atento àquilo que está saindo da sua boca. Aquilo que você tem falado, aquilo que você tem dito, seu próprio respeito mesmo, aquilo que você tem dito a respeito dos seus próprios filhos, sabe? Comece a abençoar, mesmo que você fale, olha, o fulano é assim, não, começa a falar não, ele é uma benção, uma benção, uma benção. A Paula até contou aqui, né, eu estava contando aqui semana passada, a minha esposa me corrigiu algumas vezes assim. Às vezes a gente tem mania, sabe criança pequena? Gente, eu tenho 3, um de 14, um de 5 e uma de 2. Então a de 5 e de 2, gente, é o dia inteirinho testando você no limite. O dia inteiro. O dia inteiro você é testado a agir errado, o dia inteiro você é testado a falar a palavra. E de vez em quando, a gente para de ser teimoso, menino. Para de ser teimoso, menina. E a Paula... nós não podemos falar isso a respeito dos nossos filhos, porque eles não são teimosos, eles são uma bênção. Não libere essas palavras sobre os nossos filhos.
Falei, tá bom. A minha esposa toda hora me chama atenção. Não é? Então nós temos que ter cuidado sobre aquilo. A atitude deles está sendo teimosa? Tá. A atitude sim. Mas o que é que eu quero que eles se tornem? O que é que você quer que o seu filho, a sua filha se torne? Então começa a declarar. Ô meu filho, você não é teimoso, você é uma bênção, é super obediente. Você obedece na primeira, não precisa nem falar 2, 3 vezes com você. Gente, hoje eu peguei os meus 2 pequenos. Eu falei, Caio e Luca e Esther, presta atenção aqui no papai. Falei, hoje vocês vão obedecer. Não é na segunda, não é na terceira, nem na quarta, nem na quinta. É na primeira, entendeu? Entendi, papai. Entendi. Ah, é? Entendeu? Então tá bom. Gente, isso a gente estava na mesa, comendo. Daqui a pouco começa um com teimosia. Gente, eu falei, vocês lembram o que o papai vai fazer? Então, gente, a Esther, ela começou a desobedecer. E ela enfiou um pedação de pão, assim, de vez na boca, assim, ela não conseguia comer. E ela parou de mastigar, né? Aí a Paula ficou brava com ela. Eu olhei para ela e falei, mastiga isso aí, Esther, e come isso aí. E ela travou assim em mim, assim, sabe? Como se quisesse me desafiar, e ela travou assim. Aí eu falei, Esther, eu vou falar só uma vez. Come esse pão. Daí ela cuspiu. Mas eu levantei. Não foi isso não. Antes disso. Aí ela cuspiu. Aí, foi isso mesmo. Eu fui lá, eu acho que corrigi ela, né? Não muito certo, mas eu corrigi, gente. Depois eu conto pra você, mas eu corrigi. Aí o que ela fez? Ela jogou a boneca, jogou a chupeta, jogou tudo. Aí eu falei, agora você vai apanhar. Aí dei umas na bunda dela. Aí ficou a marquinha aqui na bunda dela. Mas o que nós temos que ensinar, gente? É um desafio? É um desafio. Você pai, você mãe. Mas nós temos que ensinar eles a obedecer quando? Na primeira ou depois que você cansou? Eu estou cansado, não aguento mais falar com os meus filhos. Não. É na primeira que eles vão ter que obedecer você. Não é na segunda, não é na terceira. É fácil? Não, não é. Eu estou no começo, gente. Assim como você, viu? Pastor, mas é muito pequenininho, não pode corrigir. Pode corrigir, gente. Pode corrigir sim, viu? A Esther tem 2 aninhos e ela... depois ela ficou toda melosa, queria me agradar e tudo e tal. Aí depois eu falei algumas coisas com ela, ela obedeceu logo de primeira vez. Mas é um desafio. Mas nós temos, queridos, voltando, né? Nós temos que declarar, não que eles são teimosos, sabe? Nós temos que declarar que eles são uma bênção, que são obedientes. Pastor, mas ele já cresceu. Eu tenho o Caio com 14 anos ali, a gente declara sobre a vida dele. Que ele é uma bênção, que ele vai ser um missionário, vai trabalhar para Jesus, a gente já está declarando já, né? Então comece a declarar sobre a sua vida, gente. Sabe, começa a construir, talvez não está do jeito que você quer. E vamos ser bem sinceros, a vida de alguém aqui está do jeito que você quer? Hoje? Não está, né? De ninguém. Mas você tem um alvo a perseguir, tem ou não tem? Você gostaria que fosse desse jeito, não gostaria? Então vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo a respeito disso e vamos começar a declarar. Em nome de Jesus, tá? Então, como ver as bênçãos serem materializadas então no mundo natural? Vamos lá. Olha só, põe aqui para mim, Caio. Primeiro, creia na realidade espiritual. Primeira coisa. Segundo, confesse a realidade espiritual. E terceiro, persevere em crer e confessar. Então, a primeira coisa é ali, creia na realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual? A realidade que está na Bíblia, tá? O que a palavra de Deus está dizendo a respeito dessa situação que você está vivendo, desse problema. Então, é essa a primeira coisa, crer. Por quê, gente? Porque é uma questão de fé. Você está me entendendo aqui? Porque não adianta eu trazer toda uma mensagem, sabe? Ser tão cuidadoso em procurar os textos, em trazer algo para você, e você não acreditar nisso. Não tem sentido, sabe? Então a primeira coisa, você tem que crer na palavra de Deus. É isso?
Que a palavra de Deus está falando? Então tá bom. Então Deus não vai mentir para mim? Não, não vai mentir. Deus é poderoso? Deus é poderoso. Deus é um Deus de milagre? Deus é um Deus de milagre. Deus muda situações? Deus muda situações. Então eu creio. Primeira coisa, creia na realidade espiritual. Agora, a segunda coisa é, você vai deixar isso sair para fora ou você vai para o caixão com isso dentro de você? O que você vai decidir? Então, você já acredita, ai Deus, eu creio na sua palavra, mas você não declara. Gente, preste atenção. Deus, ele só trabalha com uma coisa. O único material que Deus trabalha é com confissão, é com palavras. Como é que o mundo foi criado? Palavra. E Deus disse, haja luz. E houve luz. E Deus começa a liberar a palavra. Tudo é através das palavras. É aquilo que Deus usa. Esse é o grande segredo aqui para você essa noite. Deus usa palavras. Pastor, mas esse negócio é doido, né? Eu achava que tinha que trabalhar. É assim, porque no mundo é assim, né? Se você trabalhar, tiver muita sorte e arrumar um bom emprego e o patrão gostar de você, você vai ganhar bem e tudo vai estar resolvido. Não é assim. Eu até gostaria que fosse, mas não é assim. Sabe por quê? Porque a nossa dependência, ela deve estar em Deus que criou os céus e a terra. Deus é o dono do ouro e da prata, gente. O seu pai, pensa o seguinte, o seu pai, ele tem tudo que você precisa. Ele que construiu tudo isso aqui, ó. Ele que, no céu as ruas são feitas de ouro. Aquilo que a gente mais valoriza aqui lá no céu é pisado. É usado para pisar, para passar por cima. Então Deus tem tudo, os recursos são infinitos em Deus. Mas nós precisamos crer. E nós precisamos declarar a palavra. E terceiro, volta ali, terceiro, perseverar em crer, sabe, e confessar. Porque aí tem que ter uma perseverança, gente. Por quê? Não pode, olha só, você está ouvindo isso hoje? Ah não, pastor, eu entendi. Então amanhã, hoje eu começo, amanhã eu continuo. Na quarta, se eu lembrar, eu também falo. Na quinta, esqueci. Na sexta, nem sei mais o que falou. Então não é assim. É continuar, semana após semana, dia após dia, declarando, perseverando, confessando, lendo a palavra de Deus, se apegando à palavra de Deus, profetizando, declarando, agradecendo e vai manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Deus já tem a vitória para você, meu querido, em nome de Jesus. A confissão, agora sim, ela precede a posse, né, e não antes. No mundo é assim, você recebe e depois agradece. No reino de Deus é diferente. Primeiro você agradece, depois você recebe. É desse jeito. Então, se você está esperando, sabe, a manifestação da sua vitória, você está esperando a sua cura, a sua bênção financeira, se você está esperando a transformação da sua família, para só depois você agradecer, só depois você confessar, eu vou dizer uma coisa, querido, você está grandemente enganado, porque não é assim que funciona. Não é assim, poderia até ser desse jeito, mas não é assim que funciona, sabe? Poderia ser tão simples, né? Olha, entreguei minha vida a Jesus, agora é só sentar e agora é esperar, porque a bênção da minha família vem em 30 dias, então são 30 dias só esperando. A financeira é um pouquinho mais demorado, são 90, né? Mas vem lá, 90 dias, é só esperar. Mas não é assim. Sabe por quê? Porque o reino de Deus, a Bíblia diz que ele é tomado como? Como é que ele é tomado? Por esforço. Por força. O reino dos céus, ele é tomado por força. E aqueles que se esforçam se apropriam. É assim que funciona. Sabe? Muda, começa a se mexer, meu irmão, começa a se mexer, minha irmã, sai do lugar, começa a falar, começa a declarar a palavra, não fica sentado só esperando, coloca um propósito com Deus, fala, Deus, todo dia nessa hora, quando eu for orar, eu já vou orar com propósito, eu já vou orar as promessas de Deus, eu vou até colocar os problemas, até para mim não me perder, mas dentro dos problemas eu vou encontrar a promessa de Deus, a palavra de Deus, e é isso que eu vou orar todo dia, já agradecendo, porque já aconteceu, o Senhor já me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais, e eu não preciso mais buscar aquilo que o Senhor já fez, eu só preciso começar a agradecer. Nunca mais, querido, nunca diga palavras de incredulidade, nunca é nunca, nunca diga. Deus é um Deus de milagre, e é você, pela sua fé, que você vai expulsar, preste atenção,
toda a montanha de problema que tem sobre a sua vida. Começa a dar ordem. Em vez de você falar para Deus, fala: Deus, em nome de Jesus, eu declaro essa montanha de problema se encerrando na minha vida. Eu não aceito. Eu não aceito. E Deus está dizendo que se você orar, se você confessar, ela vai ter que se lançar no mar. Deus vai, a sua oração já foi até respondida, querido. A sua sorte já mudou. Sabe, creia nas promessas do Senhor, querido. Não, você não precisa nem acreditar em nada do que eu falei, mas pega os versículos de hoje. Pega os textos de hoje aqui. Sabe, começa a jogar semente. Palavras são o quê? Sementes. Sementes. Começa a lançar sementes. Oséias capítulo 14, verso 2 diz assim: tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Tomai, põe aí para mim, por favor. Põe próximo, texto. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Joel capítulo 3, verso 10, diga ao fraco, eu sou forte. Diga assim comigo, eu sou forte. Diga assim comigo, eu já venci. Diga assim, eu venci o pecado, eu venci o mundo, eu venci o diabo. Diga assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga assim comigo, a minha família é uma bênção. Os meus filhos são bênção do Senhor. Diga assim comigo, a minha vida financeira é uma bênção. Começa a declarar, meu amado, Deus está restaurando a sua sorte. Comece a declarar em nome de Jesus. Diga ao fraco, eu sou forte. Quando você se sentir fraco, querido, quando você se sentir fraco, minha irmã, sabe, se volta para Deus e diga: Deus, a tua palavra diz, sabe, quando eu estou fraco, eu sou forte. Eu sou forte, não por minha causa, não pelos meus méritos, mas por aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário, um dia por mim. O Senhor já fez de uma vez por todas, e eu vou começar a reconstruir a minha história, eu vou começar a reconstruir a minha vida com palavras, com as promessas de Deus.